Neto faz conosco essa grade de hoje, junto com a convidada Kátia Mello, que é a coordenadora do PSE em Campos, o programa Saúde na Escola. Pedimos desculpas aí pelo transtorno aqui, rápido intervalo para a gente tentar corrigir aqui esse rame, mas acredito que tenha não resolvido, melhorado, e a gente vai resolvendo aqui rapidamente. Arnaldo, nós voltamos e são 7h23, nos seus comentários finais, e aí logo a seguinte pode trazer a Kátia, assim que você achar conveniente. E eu falava no primeiro bloco, no finzinho do primeiro bloco, porque você mesmo comentava sobre essa questão de vai receber, o governador receberá cada um dos deputados em seu gabinete. Mas que antes da CPI havia uma demora, um chá de cadeira, até um termo que você usou. A gente só espera que seja utilizado de forma técnica e não política essa CPI. Concorda? Com certeza, né, Nogueira? Com certeza. Você usou uma expressão que é o que está correndo aí em toda a mídia, né? Dizem que o Cláudio Castro já mandou até encomendar o terno novo para posse. Toda a mídia carioca aposta que o processo de impeachment vai prosperar. Essa derrota do Witzel por 69-0 na admissão do impeachment, ou que quando o Siciliano fez isso, ele abre mão da prerrogativa dele de presidente de instaurar ou não um processo de impeachment. Isso é prerrogativa da presidência, da Alerj. O que ele faz? Ele joga isso para todos os deputados, e a Alerj dá o quê? Um recado ao Witzel, que não está satisfeito. 69-0, inclusive os deputados do próprio partido dele, do PSC, o líder do governo, apesar de o governo estar sem líder na casa, né, tá ali uma questão meio híbrida, esse desdobramento. Então todo mundo aposta que, embora durante toda a sessão o André Siciliano ressaltasse isso, e muitos deputados ressaltassem que ali não era um pré-julgamento, na prática é sim uma sinalização, né, Nogueira? Você não pode ignorar esse resultado de 69-0. Não tenha dúvida. Ali foi um sinal, não foi nem sinal, ali foi uma carimbada aí, né, do prestígio dele na Alerj, ou seja, é zero, praticamente, mas... Exatamente, mas é por isso, essa questão dessa relação difícil que a gente falava, desse chá de cadeira, entendeu? Que os deputados estariam meio revoltados com essa situação, isso é um ponto. E tem a questão também dos chamados dossiês do Luca Tristão, né, que a gente pode voltar lá no início do governo. Existia ali uma possibilidade de que o Lucas, de que o ex-secretário de Desenvolvimento Lucas Tristão estaria envolvido na questão de formação de dossiês sobre deputados, né, que esses dossiês seriam usados aí, inclusive, na hora de possíveis negociações do Executivo com o Legislativo. Claro que isso tudo é especulação, a gente não tem isso concretamente. Mas durante o processo de impeachment, ou durante esse processo de pedido de abertura de impeachment, foram 14 pedidos, né, um deles prosperando, que é o pedido do Luiz Paulo e da deputada Lucínia, os dois do PSDB, durante esse processo voltou a circular na mídia a possibilidade de que dossiês estavam sendo construídos ou já mapeados a esses deputados. Aí isso revoltou a Alerj, e aí a resposta veio nessa votação de 69-0. Uma votação expressiva, mais do que expressiva, né? Um recado mais do que claro da Assembleia Legislativa ao governador Wilson Witzel. O que acontece agora? Ele vai ter seu prazo para defesa, né? É um processo muito mais político do que jurídico, né? Você vê, Nogueira, que quando você pega a peça da denúncia, a denúncia é pelo não cumprimento de mínimos constitucionais, ou seja, repasse mínimo para a saúde, para a educação, que o governador não cumpriu no exercício financeiro de 2019, tendo inclusive suas contas aí com parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado, né? Mas só que o momento para se julgar isso, sejamos muito claros, é quando a prestação de contas vai para a Assembleia Legislativa, que confirma ou não o parecer do TCE, né? Mas essa foi a denúncia do Luiz Paulo, que o governador não teria condições de cumprir com a folha orçamentária de 2019, como não teve condições de cumprir com a folha orçamentária de 2019, não o teria em 2020. No bojo da denúncia, cita-se a situação da saúde,
Isso que aconteceu. Né? Essa situação da saúde está ali, no meio da denúncia. Mas quem assistiu a sessão, eu tive que assistir até por cobertura para a Folha, quem assistiu a sessão da Alerj via que a todo momento os deputados falavam, né, do contexto da questão da saúde. Então, o julgamento é por causa das contas, mas o contexto entra nesses escândalos de corrupção na área da saúde. E aí, né, é uma questão, como eu falei aqui ontem, volto a repetir, o Rio de Janeiro viu seus 5 ex-governadores eleitos presos. Pezão e Cabral por envolvimentos dentro do governo do Estado, Moreira Franco por questões a nível federal e o casal Garotinho por questões a nível local na Operação Chequinho e a nível nacional, mas partidário, por causa da questão da caixa d'água. Né? Então, você tem aí os 5 ex-governadores presos. Surge um ex-juiz do nada, né, que chegou para ser entrevistado pela Folha, quando ainda era o ilustre desconhecido de 1% de intenção de voto. E ele acaba aí eleito governador com a bandeira de corrupção. Um escândalo desse é para desmoronar qualquer tipo de governo. E aí, Arnaldo, uma outra questão também, eu não acredito, ou eu não sei, até porque não temos nenhum dado aqui de pesquisa, é se ele conta, evidentemente acho que não, com os 59, quase 60% de votos válidos que ele teve no segundo turno, que foram mais de 4,5 milhões de votos. Quer dizer, isso é uma parte de votos, é uma coisa, eleitores e população são partes distintas. E eu não sei se ele conta com esse apoio de quase 60% da população também para enfrentar um desgaste como esse de uma CPI com um ano de governo. Eu não entendi. Certamente não conta. Certamente não conta porque, goste ou não do Bolsonaro, a eleição do Itzel veio na onda do bolsonarismo, ponto, não tem discussão quanto a isso. Ele teve apoio do senador Flávio Bolsonaro, claro apoio do senador Flávio Bolsonaro. Há uma história, né, de bastidor, que a gente sabe disso desde lá, que na semana da eleição, o fator decisivo foi o voto evangélico, que é um voto forte no estado do Rio de Janeiro. E na semana da eleição, os líderes políticos evangélicos estavam na dúvida. Isso na quarta-feira antes da eleição, tá? Porque o Itzel começa a crescer, para quem lembra, nas pesquisas de quinta. Até então, a possibilidade de segundo turno era entre Eduardo Paes e Romário. Pois bem, o que acontece? O Itzel começa a crescer naquele finalzinho, porque estava para se decidir se seria apoiado pelos evangélicos. O atual governador, o Wilson Witzel, ou o candidato do PSD, à época, o Índio da Costa. Então, definiu-se na última hora pelo ex-juiz, disparou-se isso em corrente de WhatsApp e isso foi fator também decisivo. Então, você tem o apoio do bolsonarismo, o apoio dos políticos evangélicos. Então, isso veio e mudou bastante o cenário, né? Não é uma coisa assim... do nada, não foi do nada que surgiu o Itzel, foi nesse contexto. Sim. Só que ele já perdeu o apoio do Bolsonaro, já brigaram os dois, né? Todo mundo sabe disso, é notório isso, mais do que noticiado. Então ele não conta mais com a mesma gama de eleitores que ele contou aí para a eleição. Isso com certeza já mudou. E para fechar, pelo menos aqui na minha opinião, ele parece ser uma pessoa que ficou vislumbrada assim, com o cargo, né? Lembra daquele momento lá do helicóptero pousando na ponte, onde a polícia conseguiu abater um cidadão que tinha um bandido que tinha feito lá um refém no ônibus? Aquela imagem dele comemorando como se fosse um gol na ponte Rio-Niterói. Aquilo foi ridículo. Eu fiquei meio que... Falei, bom, isso você já conhece a personalidade da pessoa ali, não se faz um tipo de ação desse, bom, pelo menos não se espera um tipo de ação desse de um governador de um estado importante como é o estado do Rio. Depois, aquela medíocre cena de que ele se ajoelhou para Gabigol, atacante do Flamengo, na seleção, ou foi no Flamengo que ele fez aquilo? Na Libertadores. Obrigado, Beto. Do Flamengo. Então, assim, bom, uma coisa é ele ser torcedor do Flamengo, não tem problema nenhum, é ele
fazer o que ele quiser. Outra que coisa não é também, vamos deixar claro, né? Ele não é torcedor do Flamengo. Então, aí a outra coisa é você ser um governador de um estado, olha a postura de... Então eu acho assim, que analisando esses fatos, ele ficou vislumbrado. E trazendo aqui pelo nosso linguajar popular, isso é igual a abelha. Quando criança, quando não come mel, né? Nunca comeu, o dia que come se lambuza. Tem aquela história? Eu acho que foi por aí. Infelizmente o estado do Rio que paga por isso. Exato, Nogueira. Eu sou muito cético com relação a políticos que surgem com a bandeira de salvador da pátria. Eu acho que política e corrupção realmente não devem caminhar juntos jamais. O combate à corrupção tem que ser constante, mas quando você precisa falar muito sobre isso, né, fica meio estranho, no meu ponto de vista. Acho que político que só fala isso acaba aí, infelizmente, o governo ele não é composto só do líder do executivo, né? Ou felizmente, senão seria até um governo ditatorial. Você tem toda uma estrutura por trás disso, então é complicado você fechar esse circo todo, né? Por mais que o governador diz que vai provar que ele não está envolvido, o seu governo certamente já está envolvido em escândalo de corrupção. Perfeito. 7h34, então façamos um rápido intervalo e voltamos, Arnaldo? Aí é com você. Beleza, não, se você tiver... Você... Então, a gente faz um rápido intervalo e volta, porque se tiver mais algum comentário, senão a gente volta com a... Não, então vamos no intervalo, sim, porque já estão até atrasados aí com a Kátia, agradecer a disponibilidade dela, mas como a gente teve esse probleminha aí, a gente está até atrasado já. Tá, bom, são 7h35, agradecemos sim a Kátia, vamos ao intervalo, a gente volta no oferecimento do Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Ascan traz para Campos e região